Bom dia, pessoal. Tá aqui eu e meu amigo professor Flávio. Hoje, pessoal, nós vamos gravar um conteúdo todo especial, falando um pouco sobre a Inconfidência Mineira. O porquê do feriado de Tiradentes, né, Flávio? Exatamente, né, Walter? Porque uma grande parte da população hoje não sabe o porquê de feriado de Tiradentes. Então, pessoal, por volta do ano de 1780, o Brasil era dominado pela coroa portuguesa. E era o Brasil colônia, né, Flávio? Isso, exatamente. Era o Brasil colônia. Então, os portugueses, na época, em Minas Gerais principalmente, no Brasil, tinha a grande exploração. Eles nos descobriram, mas também nos exploravam. E na época, Flávio, os comerciantes, intelectual, os mineradores, padre, e entre ele, um grande líder, o Tiradentes, não estava aceitando a tal cobrança de impostos, entre aspas, né, Flávio? Isso, exatamente. Então, todo o ouro que era arrecadado em Minas Gerais, a coroa portuguesa tinha um tal quinto, que os mineiros chamavam do quinto dos infernos. Pois eles tinham que, tudo que eles conseguiam de ouro, esse tal quinto tinha que ser separado como impostos. E depois, a coroa portuguesa, não satisfeita, né, Flávio? Ainda criou outro movimento, que aqueles que não atingissem a meta de 1.500 quilos de ouro por ano, ainda tinha um tal do derrame, né? Da derrama. A derrama, onde você teria que pagar com propriedade, com casas, Então, resumindo, era uma verdadeira exploração. Como em outro vídeo eu e o professor Flávio falamos sobre as explorações do ouro, dos minérios em Minas Gerais, nós estamos falando sobre o dia de Tiradentes, como que começou a Inconfidência Mineira. Como teve esse movimento na Bahia, né, com a Ressurreição Baiana, né? Conjuração Baiana, e teve em Pernambuco também a Revolução. Porque, na verdade, eles nos descobriram, mas nos exploravam demais. Então, pessoal, eles não satisfeitos com essa tal quinto dos infernos que eles chamavam, a divisão do ouro, que eles tomavam uma grande parte, o Tiradentes reuniu a parte intelectual em Minas Gerais, algumas pessoas que faziam parte do movimento, e fundaram a Inconfidência Mineira. O que seria a Inconfidência Mineira? Era um ato separatista, onde eles queriam, através dessa revolução, eles queriam expulsar os portugueses, né? Isso, exatamente. Lá da região. E queriam uma certa independência da coroa, a independência do Brasil. O Brasil não ser independente da colônia, né? Na verdade, eles não queriam independência do Brasil, eles queriam independência de Minas Gerais. De Minas Gerais, da colônia. Da colônia, exatamente. Da colônia portuguesa. Primeiro, como você falou aí, resumidamente, complementando o que você falou, a princípio era uma revolta por causa dos altos impostos, né? Exatamente. Só que depois também, inspirado por viés iluministas, a independência dos Estados Unidos, eles queriam a independência mesmo de Minas Gerais. Minas Gerais, Foi conhecido também como um movimento separatista, né? Exatamente. Porque eles se inspiraram, pessoal, na Revolução dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, né? Exatamente. Não foi? O Tiradentes, um cara idealizador na época, ele era um militar, e gostaria de dizer a vocês que o nome Tiradentes, na verdade o nome dele é Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier. Se deu um apelido de Tiradentes porque ele foi criado com um avô, e o avô era um dentista, né? E ele aprendeu a extrair dente e se deram o nome dele de Tiradentes. Mas ele
entre outras funções. Na época ele já foi vaqueiro, engraxate, militar, ele fazia parte acho que era um movimento que tinha em Minas, de policiais, não sei se era os Dragões, algum negócio assim, que era policial em Minas Gerais. E um cara com a mente mais aberta, ele viu que aquilo não estava certo, reuniu esse grupo de pessoas e fizeram um movimento para ter a separação, um movimento separatista. E como em tudo na vida tem os traidores, né, Fábio? Isso, exatamente. Né? Até Jesus teve o seu, né? Teve o seu traidor. Por incrível que pareça, o cara levava o primeiro nome também, né? Joaquim Silvério dos Reis. Joaquim Silvério dos Reis. Ele trocou o ideal junto com os outros por uma dívida na época de 700 contos de réis. Ele terminou entregando à coroa portuguesa todo o plano dos separatistas. E, através disso daí, eles foram 34 pessoas presas e 11 condenados à morte. E depois foram, no caso, anistiadas, essas pessoas foram para a morte, porque eles disseram que não era bem assim, que eles não estavam fazendo esse movimento. E o Tiradentes assumiu. Dizem que na época o pobre era ele, né? Os outros eram tudo da classe mais abastada, mais rica lá em Minas, e a corda arrebenta do lado mais fraco, né, meu amigo Flávio? Verdade. E além disso ele teve uma personalidade enorme de assumir. E ele foi condenado, pessoal, à morte. Ele foi enforcado, esquartejado e exposto em praça pública no Rio de Janeiro. As partes do seu corpo foram espalhadas na cidade de Vila Rica, né? Em vários Rica, locais públicos da cidade. Atual Ouro Preto. Atual Ouro Preto. E as partes do corpo foi exposta em praça pública. Então, pessoal, aí está a história do Tiradentes. Por que o feriado ter todo ano o feriado de Tiradentes? Aí meu amigo Flávio vai se aprofundar em mais alguma coisa, né, sobre o Tiradentes. Vamos lá, né, Flávio? Exatamente, só complementando isso que você falou mesmo, foi uma revolta separatista, né? Tinha o intuito de tornar Minas Gerais independente do Brasil, chegaram a fazer até uma bandeira, né? E tinha um triângulo, né? Tinha um triângulo. Uma frase... Independência ainda que tarde, né? Ainda que tardia. Independência ainda que tardia. Se não me falha a mente. Era o símbolo do movimento, né? Do movimento. Símbolo do movimento. Exatamente. E foi exatamente isso que o Genivaldo falou mesmo. Ele foi traído, né? O movimento foi traído por José Silvério dos Reis, que tem uma dívida com a coroa portuguesa. E para ter a sua dívida perdoada, acabou entregando o movimento, que por sinal ele foi exilado e nem teve a sua dívida totalmente perdoada. E acabou que, de certa forma, acabou com o movimento, né? Acabou com o movimento. E praticamente o Tiradentes ele só começou a ser um patrônimo cívico mesmo no governo de Castelo Branco, em 1962. Porque reconheceram. Foi reconhecido ele como um herói nacional, brasileiro. Exatamente. Então, aí, pessoal, o porquê do feriado de Tiradentes, né? Aqui... mais Fábio, nós não sabemos tudo, né? Mas sabemos alguma coisa. Então, querendo passar para vocês, basicamente, o porquê do feriado de Tiradentes. Esse cara foi realmente um herói, né? Por ter, além de tudo, ter assumido. Porque não era justo, né, pessoal? Os portugueses nos descobriram, mas levaram todo o nosso ouro, né? Minas Gerais como o estado maior produtor, né, de minérios, né? O nome já diz Minas Gerais. E o ouro, na época, era em abundância mesmo. E tinha que cada um entregar anualmente 1.500 quilos de ouro para a coroa portuguesa, né? Senão, eles criaram outro movimento que tomava alguns bens dos mineradores, a população em si, da população em si. E por isso o movimento que foi muito justo. Assim como teve, pessoal, o movimento em Pernambuco para expulsar
os holandeses, né, Flávio? Assim como teve em Salvador, né? A insurreição pernambucana, a Conjuração Baiana também foi nesse. nesse sentido que estavam sendo a população explorada com os impostos, apesar que hoje, pessoal, não fica muito diferente não, né? Não tem que pagar 1.500 quilos de ouro não, mas uma bala doce que você compra no mercado, uma parte é imposto, né? Nós somos um dos países que mais paga imposto. Acho que um dos maiores que mais paga imposto no mundo. E inclusive no nosso estado de Pernambuco, o nosso governador é chamado de Paulo Imposto, né? Por incrível que pareça, né? Os caras também aqui no Brasil, mesmo depois da expulsão dos portugueses, que nós passamos a ser uma república, mas hoje também não fica atrás não. Roubam nós também na cara dura, os impostos são muito altos. Então, pessoal, esse foi um esclarecimento. Eu, o professor Flávio, né? Tem mais alguma coisa a falar, meu amigo? Só isso mesmo. Um bom dia para todos. Se inscreva no canal Vinícius Barros e Família. Assista o vídeo, pessoal, até o final, é muito importante. Aperte o sininho para gerar notificações e comente, faça o seu comentário. Um bom dia, Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e tchau, tudo de bom. Tchau, tchau.